Olá! A relação entre senso comum e conhecimento científico é um tema muito importante no campo da educação e do desenvolvimento humano. E essa será então a nossa discussão de hoje. Para começar, o senso comum é a maneira espontânea e natural com que adquirimos nosso conhecimento cotidiano, enquanto o conhecimento científico ele é obtido de maneira sistemática e metódica, buscando explicações mais profundas sobre os fenômenos. A aprendizagem do senso comum, ela acontece de forma direta, através do contato com as coisas e seres humanos. Ela é fundamental para a vida diária, orientando-nos em nossas decisões, sem a necessidade de comprovação ou estudo detalhado. Então, o senso comum evoluiu como uma forma de resolver problemas práticos e urgentes, muitas vezes sem uma compreensão profunda ou correlação com outros conhecimentos. Por exemplo, a observação de padrões da natureza levou as pessoas a estabelecerem crenças que nem sempre correspondem à realidade, mas que foram aceitas sem questionamento crítico por muito tempo. E essas crenças, elas incluem ideias como a Terra está no centro do universo ou até a influência, dos astros em nossas vidas. Mas infelizmente a natureza subjetiva do senso comum pode torná-lo impreciso e inseguro. A sua linguagem, muitas vezes vaga, e a ausência de crítica fazem com que o seu alcance seja limitado. Isso torna então um conhecimento muito frágil, facilmente superado pelo conhecimento científico, que busca uma compreensão mais profunda e fundamentada. A ciência surge da curiosidade do desejo humano de compreender o mundo além da superfície visível. Ao contrário do senso comum, o conhecimento científico ele busca identificar e explicar as relações complexas entre os fenômenos. Esse processo envolve uma observação, envolve análise mais detalhada e sistemática. Então, o conhecimento científico é muitas vezes dinâmico, desafiando e substituindo as noções estagnadas. Ao fazer isso, ele atua como um motor de evolução para o conhecimento humano, ampliando nossa compreensão sobre o mundo. E para avançar na ciência é necessário ir além das aparências e encontrar explicações que possam ser aplicadas de maneira geral para explicar a organização e o funcionamento do mundo. Isso implica superar limites pré-estabelecidos e desenvolver um pensamento mais crítico. Esse desafio é particularmente relevante no ensino das ciências, onde os alunos muitas vezes resistem em substituir suas noções pré-existentes, baseadas no senso comum, por entendimentos científicos. E é um processo de aprendizagem que envolve mudar a forma como vemos, até como interpretamos o mundo. Essa dificuldade em superar o senso comum nas escolas revela problemas de aprendizagem e concepção que afetam alunos de todos os níveis. Para superar isso, é preciso que os educadores e estudantes adotem uma postura crítica em relação ao conhecimento. Embora o senso comum e o conhecimento científico partam até de pontos diferentes, eles não estão completamente separados. Essa experiência cotidiana, ela fornece o ponto de partida para a ciência, mas não deve ser confundida com ela. Então, a ciência exige sim a formulação e a formação de hipóteses e teorias mais refinadas. Um exemplo, pessoal, aqui é a observação de um fenômeno como a queda de folhas no inverno, e pode levar a diferentes interpretações, dependendo se estamos nos baseando no senso comum ou apenas numa abordagem científica. Então a ciência ela vai além. Ela vai procurando ali explicar os mecanismos subjacentes a esse fenômeno. O conhecimento científico ele se caracteriza por sua capacidade de demonstrar e também de comprovar as condições dos fenômenos estudados. Ela usa métodos
e ferramentas como experimentos e teorias para estabelecer relações claras e definir sistemas de dependência entre as propriedades observadas. A meteorologia, ela usa teorias e instrumentos avançados para prever o tempo. E isso então envolve o quê? Uma análise complexa de dados e a formulação de previsões baseadas em evidências e experimentação em contraste. O conhecimento científico ele está sempre aberto, né, à discussão, sempre aberto à revisão, o que significa que suas teorias são provisórias. Isso contrasta com a tendência do senso comum de adotar crenças fixas. A educação científica ela é muito importante porque não apenas fornece conhecimento, mas ela também ensina como pensar de forma crítica e independente. Isso inclui justamente a capacidade pessoal de questionar o senso comum e de buscar explicações baseadas em evidências e lógica. Nossa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham aproveitado, pois o desenvolvimento do conhecimento científico permite expandir o potencial humano e melhorar nossa interação com o mundo. Até a próxima!